Ainda não apareceu aqui, Augusto. Entrando aqui, chamei o Augusto. Acho que um assunto bastante interessante, falar do coração, os cuidados do coração. Grande Augusto! Fala, Lu. Boa noite. Beleza? Tudo bom? Beleza, boa noite. Tá escutando bem? Tá ótimo. Você tá me Tá escutando beleza? bem? O pessoal tá escutando bem? Todos que estão aí estão beleza? Dá um ok aí se estiver todo mundo escutando. Augusto, vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar. Vamos? Eu vou colocar aqui o tema nosso para ficar Tá, fixo, tá? tá jóia. Cuidados com o coração na pandemia. Isso aí. Tem assunto para falar, hein? É, tem bastante. Rapaz, só antes de começar, eu estava agora há pouco, há uns 30, 40 minutos atrás, relembrando o meu passado, Augusto. É. Voltando a aprender a tocar violão, rapaz do céu. Que legal. Nossa, minha esposa Thaís me É. incentivando demais, como em tudo na minha vida, né? E aí esses dias a gente falava, vamos voltar a tocar violão. É uma coisa que nós fizemos há 15, 20 anos atrás. Que E gostoso. agora, puta, cara, vamos começando aí mais uma vez relembrar o passado, né? Isso é muito importante. Isso é bom demais. Já vamos marcar um dia para você tocar pra gente aí. Vamos Então, a hora combinar. que eu tiver aprender uma música, a gente marca. Tá bom. Eu queria que o pessoal todo aí, antes de se apresentar, Augusto, Tá. apertasse aqui no coraçãozinho, que quanto mais coraçãozinho mandar, mais alcance dá no Instagram, né? Tá. Vamos lá. Então, se quiser Tá. apertar aí, e também convidar os amigos, pelo menos 5, 10 amigos aí, que eu acho que vai ser um assunto bastante interessante, que hoje nós estamos vivendo aí esse período tão diferente que na nossa vida, né? E eu acho que a gente vai poder discutir aqui um pouquinho, que eu acho que vai ser um assunto bastante interessante. E, e aí eu queria que você se apresentasse, né, Augusto? Augusto é um colega, amigo de muitos anos, É. e a gente se conheceu até mesmo antes de saber se ia fazer medicina, né, Augusto? Bem antes. Através dos nossos pais, né? Mas aí o Augusto vai apresentar aí esse grande colega, que é exemplo também para nós aí. Que isso. Obrigado, Lu. Bom, eu conheço o Lu também Ô, Lu, eu vou te chamar de Lu. Eu não consigo te chamar de outro jeito. Não, tranquilo, tranquilo. O E, importante bom, é ficar à vontade. conheço o Lu desde criança. Nossos pais são cardiologistas lá no Incor Rio Preto, né, Lu? E a gente, então, se conhece por intermédio deles desde criancinha. A gente já brincou bastante junto lá. E agora crescemos, continuamos juntos. E é muito bom a gente trabalhar junto lá no Incor. Então, meu nome é Augusto Sardilli, sou cardiologista, trabalho no Incor Rio Preto, junto com meu amigo Luciano. Ótimo, ótimo. Eu acho que assim, vou me apresentar também para o teu pessoal que acompanha você, né, Augusto? Eu Uhum. sou também Luciano Trindade, sou cardiologista, e eu fiz também clínica médica, cardiologia e a parte de cardiologia intervencionista, que é a parte de hemodinâmica. É uma área que eu também gosto demais. E nós trabalhamos aí no mesmo serviço, que é no Incor Rio Preto, e a gente achou oportuno a gente transbordar, passar para todos os que estão escutando e vocês que estão escutando, passar para os demais da família, eu acho que informações que às vezes fica na dúvida, né, Augusto? Se é o que fazer, como fazer, onde fazer, né? É. Isso que eu acho que foi o intuito da gente ter conversado essa semana e poder passar para o pessoal esse intuito nosso de poder fazer essa live, né? Sim, eu acho que o melhor remédio nesse momento é a informação. Então, eu acho que a live é uma ferramenta ótima para a gente poder passar um pouquinho de informação e que eu acho que é muito importante, né? As pessoas estão tendo informações assim contraditórias, então a pessoa fica sem saber o que fazer. Então, a gente está aqui com o intuito realmente de passar uma informação correta para poder ajudar no que for necessário. Ótimo, ótimo. Então vamos lá, Augusto. Acho que interessante, cara, como a gente vai falar de coração e o Covid, que é o coronavírus, a gente saber, relembrar, a gente já vem escutando bastante, mas o que é o coronavírus? O que significa o Covid-19, né? A palavra Covid é uma doença infecciosa e viral, né?
E ela, o COVID significa co de corona, o vi de vírus, o D de doença e 19, porque ela foi descoberta em 2019, mais precisamente no dia 31 de 12 de 2019, em Wuhan, que é lá na China, né? Então, esse é um dado importante para a gente poder relembrar e associar aí o que a gente vai falar. E uma coisa muito interessante, Augusto, é lembrar dos sintomas que o COVID dá. Eu acho que aí eu vou começar a falar, se você quiser complementar, que é a parte de febre, dor de garganta, dor no corpo, diarreia, a perda do paladar, a perda do olfato e até mesmo a dor no peito. Então, esses são os sintomas que a gente está relembrando para a gente associar com a doença do coração, que é a doença cardiovascular. Perfeito. Eu tenho trabalhado também, além do consultório, eu trabalho também no pronto-socorro, então eu tenho lidado, né, realmente na frente mesmo, lá na ponta, com os pacientes com suspeita de síndrome gripal. E é complicado, né? Nós estamos no inverno, a umidade relativa do ar muito baixa, então é uma época de ter gripe, que a gente tem aquela gripe todo ano, mas esse ano é especial. Qualquer sintoma gripal pode ser que seja o coronavírus. E isso tem despertado, né, uma angústia, uma ansiedade nas pessoas que tem impactado diretamente na qualidade de vida. Isso. E esses pacientes que são os principais, né, Augusto? Apesar de hoje a gente estar vendo que a gente sabe que os pacientes de fator de risco, por exemplo, acima de 60 anos, hipertenso, diabético, imunossuprimidos, aqueles que têm doenças pulmonares, como DPOC, bronquite, fumam, né? Aqueles pacientes acima do peso. Então, renal crônico, gestantes, às vezes fica na dúvida se só esses pacientes ficam com maior facilidade a ter o COVID ou se tem outros pacientes que podem ter o COVID. Acho que deu uma travadinha. Opa, travou um pouquinho. Voltou? Tá escutando? Tá escutando? Vocês estão escutando? Não. Augusto, não estou te escutando também, não. Nada? Deixa eu só mexer aqui para ver. Tá escutando? Deixa eu colocar um fone aqui para ver se melhora. Ó, as primeiras vezes que faz live é assim mesmo, depois melhora. É a voz dele que não tá saindo. Augusto, tá me escutando? Tá me escutando, Augusto? Coloca no 4G. 4G. Tá escutando? Está me escutando? Deixa eu ver. Tá no 4G já? Alô? Vocês estão me escutando? Augusto está sem som, vou chamar ele de novo. Deixa eu ver. Pede de novo. Aí. Chamando Augusto de novo. Aí, acho que o Augusto voltando. Tá escutando? Aí. Coloca o 4G, Augusto. Eu estava no Wi-Fi com o 4G, vamos ver se... Isso, agora estou escutando. Tá. Beleza? Vamos lá. Então tá, estava falando, Augusto, dos pacientes de fatores de risco, né? Uhum. Que é os pacientes acima de 60 anos, hipertensos, diabéticos, eles imunossuprimidos,
aqueles pacientes que têm história de DPLC, bronquite, asma, tabagista, né? E aqueles obesos. Então, esses pacientes têm maior facilidade a ter o COVID, né? Não sei se você queira completar alguma coisa, principalmente na parte cardiovascular. Perfeito. Eles têm uma chance, caso sejam infectados pelo COVID, eles têm uma chance de desenvolver uma pneumonia viral mais grave, né? Acho que isso, pelo fato do paciente já ter esses fatores de risco, muitas vezes ele fica apreensivo de manter o seu acompanhamento ambulatorial com o seu médico assistente. Então, ele deixa de ir lá no pneumologista, ele deixa no cardiologista, ele deixa de ir, enfim, no reumatologista, né? E isso está totalmente equivocado, né? Já que você tem uma doença crônica, é fundamental que você mantenha ela bem controlada, de modo que caso você seja infectado pelo COVID, pelo menos essa doença crônica não vai ser mais essa pneumonia viral. Com certeza. O que a gente sabe, Augusto, esses pacientes crônicos, por que aumenta a mortalidade? Não é que eles ficam mais fáceis de pegar o coronavírus. É que quando eles pegam o coronavírus, a evolução dele é diferente de uma pessoa que não tem esses fatores de risco, né, Augusto? Isso que é muito interessante. Porque, na maioria das vezes, esses pacientes já desenvolvem um quadro inflamatório crônico. Como que o COVID é uma doença inflamatória, isso potencializa essa evolução clínica desse tipo de paciente. Então, uma coisa que a gente sempre orienta é sempre manter aquele paciente que tem fator de risco, aquele que já colocou um stent, tem o coração dilatado, tem diabetes, tem pressão alta, manter o uso correto das medicações, né? Perfeito. E tão importante quanto manter as medicações de uso correto, Lu, é lembrar que esses pacientes devem manter o acompanhamento no consultório e o médico do consultório, vamos falar do INCOR, que a gente sabe como está funcionando, todas as medidas de segurança estão sendo tomadas. A agenda está reduzida para evitar aglomeração na sala de espera, na recepção, tem álcool em todas as bancadas, as cadeiras estão separadas. Então, assim, a entrada dentro do INCOR só é permitida se o indivíduo tiver de máscara. A secretária, mesmo já no agendamento da consulta, ela pergunta se o paciente está tendo alguns sintomas gripais. Se tiver com algum sintoma gripal, ele é aconselhado a não marcar a consulta, remarcar num outro momento, porque a gente tem uma preocupação muito grande. Ao mesmo tempo, tratar a doença crônica do paciente e, ao mesmo tempo, protegê-lo de uma eventual infecção. Então, eu acho que essa mensagem é muito importante. Não pode deixar de acompanhar as doenças crônicas. Isso, porque a primeira pergunta e primeira dúvida é se eu devo voltar no meu médico ou não nesse período, né, Augusto? Porque a primeira coisa é o contato, às vezes muito próximo. Se esse ambiente tem muito paciente, tem pessoas doentes ou que podem estar com coronavírus, se nesse lugar tem as regras e toda a precaução que precisa ter. Então, que nem o Augusto falou, que a gente que faz a parte do consultório no INCOR, todas as medidas estão sendo feitas. Isso é importante, um dado muito importante para vocês que estão escutando e passar para os familiares, principalmente aqueles que têm os fatores de risco, é assim, seguir a receita direitinho dos remédios e assim, a nossa preocupação é, se acabar o remédio, não esperar passar o coronavírus, né, Augusto? Pelo menos entrar em contato com a secretária, com a instituição ou com o próprio médico para refazer essa receita e dar continuidade ao tratamento, né? Sim. Ô, Lúcio. Tá cortando um pouquinho, dando uns delayzinhos, mas eu tô escutando. Deu uma travadinha. Aí. Eu queria falar uma experiência também que eu tô tendo no Procorro. Isso. Dematratou? Isso. Voltou. Ok. Eu queria contar uma experiência que eu tenho também, que é o seguinte. O paciente lá, tá o seu João, anos, ele casa, tá lá aguando o jardim, e de repente esse paciente sente uma dor no peito, uma dor meio esquisita, uma dor que vem aqui pro ombro, mas ele tá aguando a planta, ele acha que pode ser muscular e tal, e ele fala, puxa, será que eu devo ir no pronto-socorro? Eu acho que não vou, né, tá tendo muito coronavírus, tendo muito Covid, e esse paciente ele não vai no pronto-socorro e de repente era um infarto. O que a gente pode orientar para esse paciente com relação a isso? O que é mais perigoso? O infarto dá para tratar o mês que vem, e é melhor ele não
assumir no pronto-socorro? Como é que é? Essa é uma pergunta muito interessante, Augusto. Nós estamos vendo isso na realidade hoje. E a gente sabe que todo mundo, a maioria do pessoal já escutou aquela frase, o tempo é músculo. Isso significa que quanto mais rápido você tratar o infarto, melhor prognóstico, melhor evolução. O que acontece com esse tipo de paciente? Às vezes ele tem um quadro desses sintomas que pode ser ou infarto ou não, mas quando mediante ao infarto agudo do miocárdio, a gente sabe que quanto mais rápido você procurar o serviço de emergência, melhor. E assim, eu queria passar uma mensagem para todos vocês que estão assistindo a gente e passar isso para frente, que é muito interessante, que não precisa ter medo do coronavírus e não procurar um serviço de emergência mais próximo. A gente sabe que a doença cardiovascular, ela mata 17,9 milhões de pessoas no mundo ano. Isso, desses valores, 85% é relacionado a infarto e derrame. Né? E um dado aqui muito interessante também, Augusto, que a gente vem estudando nos últimos dias, comprovado com poucos estudos mais em relação ao Covid, é que apesar desse número grande de morte do Covid, a gente está vendo que a doença cardiovascular, que o infarto mata muito mais do que o Covid. Né? Então, isso você não precisa ter medo de procurar. Por quê? Quando você chega no pronto-socorro, tem todas as medidas que separa o paciente de alto risco, alto contágio do Covid com o paciente com dor torácica ou com outros sintomas. Então, você não entra em contato com ele, né, Augusto? Eu acho que essa é a mensagem principal. Talvez as pessoas que não... Bom, a gente é da área, a gente sabe como funciona, mas às vezes aquela pessoa nunca foi no pronto-socorro, ela não sabe como funciona, ela acha que quem está com tosse vai ser atendido do mesmo lado que tá a pessoa que está infartando, e não é assim. Todos os pronto-socorros, eles estão separados em alas. Tem aquela área que é a área somente da síndrome gripal, e tem a outra que não tem nem contato entre funcionário, entre médico, entre paciente, nem nada, que é das outras queixas. Então, se o indivíduo tiver alguns sintomas que sejam sugestivos de infarto, derrame, enfim, qualquer outra coisa mais grave, ele deve imediatamente procurar o pronto-socorro. Porque ele tem um risco em não procurar do que procurar e contar com uma possível infecção. Isso. E antes de eu contar aqui o andamento quando você chega no pronto-socorro, queria agradecer a todos que estão aqui na live, minha esposa Thaís, Dr. Clodoaldo, pai do Augusto, meu amigo Juliano, minha mãe, obrigado minha cunhada, Viviane. E assim, só para relembrar, se esse assunto está sendo relevante para vocês, clique no aviãozinho e mande para 5, 10 pessoas. E no coraçãozinho para poder levar o alcance para mais pessoas no Instagram. Acho que é muito interessante isso daí. Tá? Ô, Lu, Augusto, aí? A Gabriele fez uma pergunta aí, quais seriam os sintomas do infarto, né? Então, vamos lá. A dor é uma dor torácica de forte intensidade, tipo aperto no meio do peito. Isso, interessante. Para os membros superiores, que geralmente desencadeada pelo esforço físico, as náuseas, vômitos, sudorese fria. Então, esses são geralmente os sintomas mais típicos da angina. Eu acho que isso é tão esclarecedor, Augusto, que a gente às vezes tem que repetir mais vezes. Queria agradecer a presença também do André, um amigão aí, o Renato, bicho, uma equipe muito 10 que estão assistindo aí. Minha prima Ana, a dor no peito, quando você chega no pronto-socorro, primeira coisa, quando você está com uma dor que a gente chama de dor tipo A, que é uma dor sugestiva, a primeira coisa que você que os especialistas da emergência vão fazer é o eletrocardiograma. Então, colhe aquela história rapidinha e faz o eletrocardiograma. Que nesse eletrocardiograma inicial, já dá para a gente saber se é agudo ou pode ser uma coisa que dá para a gente esperar um pouquinho. Então, Augusto, só reforçar que a dor no peito é uma dor tipo queimação, aperto, pontada, ela pode espalhar por todo o peito e para a mandíbula e um dos braços mais para o lado direito ou esquerdo, né? Esquerdo e direito, irradiar para as costas. Pode também suar frio, vontade de vomitar, tontura. Isso daqui é interessante a gente repetir várias vezes, porque quem apresentar um tipo de dor dessa, ou alguém conhecer, ou passar essa informação para frente, isso é muito importante, porque esse tipo de informação salva a vida. Sim, sem dúvida. E um dado importante é que recentemente foi visto que aumentou a morte cardiovascular em geral e diminuiu a morte por infarto e derrame. Isso é contraditório. Então, na verdade, não é que diminuiu o infarto e o derrame.
Na verdade, o infarto e o derrame continuam acontecendo, mas essas pessoas morreram sem assistência médica, elas não foram no hospital, né? Então, elas morreram em casa, possivelmente por medo, né? É lógico, né? O Covid, mas o infarto, o AVC, eles continuam. Então, as pessoas estão deixando de ir no pronto-socorro, elas estão morrendo sem assistência médica, e essas mortes, certamente, boa parte delas poderiam ser evitadas caso elas tivessem tido uma assistência médica prestada. Entendi. Isso é um dado muito interessante, Augusto, eu sou de uma sociedade de cateterismo, que é de hemodinâmica. Teve um dado recentemente pela Sociedade Brasileira de Hemodinâmica que caiu a procura do serviço de hemodinâmica de pacientes 70%. Né? Então você vê o quanto importante, e até as internações por doença cardiovascular, 50%. Entendeu? Então, isso é um dado muito importante e mostra isso que você está falando. O que aconteceu? A pessoa ficou com medo de procurar o serviço de emergência, esperando que os sintomas passem, ele acaba tendo a morte em casa, que é a morte súbita. Porque das principais complicações secundárias ao infarto agudo do miocárdio quando você não procura rápido, é o óbito, né? Sim, sem dúvida. Ô Lu, a Evelyn perguntou se o paciente hipertenso tem maior chance de pegar Covid. As pessoas têm a mesma chance de pegar Covid. Não existe a chance maior pelo fato de ter uma doença. O que acontece é que aquele indivíduo que tem alguma doença crônica, ele tem um risco de desenvolver uma pneumonia viral mais grave. Mas, veja, quando você fala de hipertenso, tem estágios, né? Aquele hipertenso, estágio 1, tá controlando, a pressão está bem controlada, diferente daquele paciente que tem uma pressão extremamente elevada, que não está conseguindo controlar a pressão, então os riscos são diferentes. Não é pelo fato somente de você ser hipertenso que você tem uma chance muito grande de evoluir mal caso você seja cometido pelo Covid. A gente tem que lembrar que a hipertensão é extremamente prevalente, né? De maneira geral na população, acomete 10% da população, né? E esse número só aumenta conforme a gente envelhece. Com 60 anos chega a 60%. Então, é um fator de risco para complicações, mas isso não te condena a nada. Tá bom, Evelyn? Isso. Muito bom, Augusto. Porque a gente tem que lembrar sempre que a hipertensão mais em jovens é aquela hipertensão, às vezes, assintomática, né, Augusto? Então, quem tem história familiar, quem está acima do peso, ou tem outros fatores de risco, como tabagismo, diabéticos, né? Então, esses pacientes têm que ficar de olho, sim. Por quê? Uma das principais complicações da hipertensão é aquela doença que eu falo que é a doença mais difícil do pós-tratamento dela, que é o derrame, que é o AVC. Por quê? Quando você tem um paciente sequelado de AVC, é um paciente difícil de você tratar ele, né Augusto? Cuidar dele, né? Então, é um detalhe bastante importante que isso nós temos que ficar de olho, né? Percival perguntando Augusto, se tem acontecido. Isso. Vou pegar o gancho dessa pergunta aí do Percival, muito interessante. É a gente saber, quando o Covid ataca o coração, quais são os principais sintomas que o coração apresenta, né, Augusto? Sim, bom, felizmente isso não é para assustar ninguém. A gente sabe que, felizmente, não é uma coisa corriqueira, né? A pessoa que tem uma pneumonia viral pelo Covid, ela não necessariamente é uma miocardite. A miocardite é quando acontece uma reação cruzada entre esse vírus que está lá cometendo o pulmão e ele acaba atingindo e causando uma injúria muito grave no músculo do coração. A miocardite viral ela acontece também por outros vírus, não só o Covid, acontece com a dengue, acontece com gripes, né? Mas caso isso aconteça, pode desencadear um quadro de insuficiência cardíaca aguda, de área intensa, que vai dar sintomas de insuficiência cardíaca. Aquele paciente começa a inchar muito as pernas, começa a ter um cansaço muito grande para os mínimos esforços, mas realmente tem acontecido. Eu cheguei a acompanhar um caso sobre isso aí. Entendi. É interessante, Augusto, eu acho que mais ou menos umas 4 complicações secundárias, a Covid, e que nem você tem falado, e o coração, são as arritmias, né? O infarto, né? Um choque que é secundário à insuficiência cardíaca. Isso é muito interessante. Então, essas são as principais complicações que tem no coração. E assim, não é porque é o Covid que dá a insuficiência cardíaca. As viroses podem atacar o coração. Eu brinco assim no meu consultório, explico para o meu paciente, assim, a virose no coração é aquela sensação que quando você faz muita atividade física, dói todos os braços, as pernas.
Ou, ou se não, quando você está gripado, sabe aquele corpo pesado? Então, essa infecção, essa inflamação, que é o quadro inflamatório, que também compromete o músculo do coração. Isso compromete, ele dilata o músculo do coração e ele faz aquele sintoma de insuficiência cardíaca. Que nem você falou, aquela canseira, aquele líquido da barriga que é bastante, incomoda bastante, às vezes pode aumentar o fígado, dilatar, mexer nas veias do pescoço. Isso é uma pergunta, um dado muito interessante que às vezes eu escuto no consultório: doutor, isso melhora ou não melhora? Né? Então, se você começar o tratamento, que a gente fala, tratamento de insuficiência cardíaca, a tendência é isso melhorar futuramente. A gente não consegue falar, concretizar o tempo certo. Mas se você aderir certinho ao remédio, fazer todo o andamento aí do tratamento, a tendência é você recuperar bem essa parte muscular, do músculo, que é a miocardite, né? Que é a doença inflamatória do músculo. Perfeito. Lu, uma outra coisa que eu acho que vale a pena a gente conversar um pouquinho também é sobre... Bom, a gente está na quarentena, a gente deixou de praticar as nossas atividades que a gente fazia regularmente, a gente está mais em casa, está bebendo mais. Resultado disso, a gente está engordando, né? Aconteceu isso comigo, engordei um pouquinho, acho que aconteceu com a maioria com a maioria da população. E eu acho que essa informação a gente tem que buscar mesmo diante da pandemia. As academias estão fechadas, mas nada impede que a gente vá fazer uma caminhada, lógico, num local onde não haja aglomeração, que a gente esteja com mar, mas nada impede que a gente faça sim uma caminhada, sai de casa, vai fazer uma caminhada, vai andar de bicicleta, vai fazer um esporte ao ar livre, porque senão o sedentarismo, o sobrepeso, a obesidade são algumas sequelas que a gente vai levar dessa quarentena. Isso é um dado muito importante, Augusto, que a gente sabe que uma boa alimentação, atividade física, não só trata o coração fora da pandemia, quanto na pandemia. Né? Porque associado a um coração saudável, ou um coração controlado mediante a qualquer doença, quando você tem um quadro inflamatório, sistema de defesa, que é sistema imunológico em dia, com bom sono, com trabalho sem muito estresse, que isso é difícil, isso muda o prognóstico da doença, entendeu? Não só nesse período, mas sim da parte cardiológica e dos outros órgãos principais que nós temos. Então aqui, Augusto veio levantar um assunto muito interessante, porque a gente tem desculpa para tudo, né? Mas, assim, as praças, as ruas, hoje tem muitas opções para a gente poder fazer atividade física. Apesar de toda a população social, o governo bater firme no isolamento social, mas hoje se você colocar máscara, com precaução, tudo certinho, ao ar livre, sem aglomeração, você pode devagarzinho fazer uma atividade física. Aqui em casa também aconteceu a mesma coisa. A gente vai diminuindo um pouco o ritmo que a gente tinha antes do Covid, você vai engordar um pouco, você vai sair um pouco da rotina. Mas assim, desde quando começou o Covid, com toda a precaução, eu e minha esposa, nós seguramos um pouco a atividade física, mas eu comecei a fazer, nem se fosse pelo WhatsApp, uma telemedicina. A gente não parou de fazer. Isso tem ajudado muito, né? E acho que é um dado que nós não podemos deixar de passar para todo mundo. Legal. Ô, Lu, você falou de uma coisa aí muito legal, que já a telemedicina, né? A gente tem que lembrar que, diante dessa pandemia, o Conselho Federal de Medicina autorizou o uso da telemedicina, então isso é legal e tem funcionado no meu consultório. Não sei se você tem feito também. Isso é bacana. Às vezes o indivíduo está querendo tirar uma dúvida, quer saber com relação a uma medicação, está com algum sintoma e está meio com medo de ir no consultório, por mais que a gente já tenha falado que todas as precauções são tomadas, e existe essa possibilidade da telemedicina. Então, acho que é mais uma ferramenta que vem para ajudar e que talvez até seja aí uma coisa que fique após a pandemia. É uma ferramenta que funciona em algumas situações, claro, que não é uma consulta, que você não está examinando o paciente, mas quebra um galho. Não, é um dado muito importante. Essa pandemia veio para a gente crescer na parte tecnológica. Eu também estou fazendo a parte de telemedicina. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, principalmente aquele paciente que às vezes tem maior medo e a gente possa ajudar pela telemedicina. Isso é muito importante, viu, Augusto? É um dado que você tem falado. Eu queria fazer uma pergunta pro pessoal que está aqui assistindo, Augusto. Quem está fazendo atividade física nessa pandemia? Eu quero ver quem que não parou, que está cuidando do seu coração, do seu corpo, da sua imunidade. Porque isso é um dado bastante importante. Quem
Quem estiver fazendo isso, fala eu. É isso aí. Vamos ver se tem alguém aí, Augusto, que está firme e forte. E quem engordou, se engordou, pode pôr aí também. É. Show de bola, show de bola. A gente tem que se adaptar, né, Lu? Não dá para ficar... a gente tem que se adaptar à forma que as coisas estão acontecendo, simplesmente para a gente ficar em casa, sem fazer atividade. Ei, João Leonardo, engordou, tem gente que está fazendo um pouquinho. Augusto, uma pergunta também que é bastante interessante é sobre as medicações. Se você toma medicação, essa pandemia, eu devo parar a medicação, devo continuar a medicação, é importante manter, o coronavírus tem que parar de tomar remédio para não ter facilidade de pegar eles. O que você acha dessas informações? Bem lá no comecinho, né, acho que março, abril, houve essa dúvida, esse questionamento, e isso virou uma pergunta muito corriqueira do consultório. As pessoas estavam desesperadas, que se tomar ações que a gente rotineiramente usa para tratamento de hipertensão, de insuficiência cardíaca, para paciente com doença crônica, né, a losartana, todos os seus primos. Então, houve a dúvida se essas medicações... Cortou um pouquinho, isso. E daí teve um problema muito grave. Nos Estados Unidos, inclusive, já tem dados que mostram que as pessoas que suspenderam, elas acabaram evoluindo com algumas emergências e sequelas graves. E no final das foi falado, era uma hipótese, foi levantada uma hipótese que não se confirmou. Não, pelo contrário, você deixar de tratar a sua medicação, deixar de tratar a sua hipertensão, só aumenta o seu risco de ter complicação. Entendi. Muito interessante. O pessoal está falando aqui que as academias fecharam, o futebol parou, mas acho que uma coisa assim, muito interessante, voltando só à parte de atividade física, Augusto, mesmo que você às vezes não tenha um lugar ideal, às vezes na sua casa, no seu condomínio, é fazer dentro de casa. Nem se for às vezes uma caminhada, um alongamento, entendeu? Isso ajuda muito no tratamento e prevenção da doença cardiovascular, do seu sistema de defesa manter sempre em dia, né? Isso que é uma coisa muito oportuna para a gente ter esse corpo saudável, né? Eu sei assim, eu até estava conversando com a minha esposa e ela colocou no Instagram dela, assim, fazer atividade física dá muita dor no corpo. Às vezes eu tô aquele dia e não consigo fazer atividade física. Mas uma dica assim, quando você mais faz atividade física, mais teu corpo fica adepto e mais vontade você fica por aqueles hormônios que liberam de satisfação para você fazer essa atividade física. Então, quando você faz uma rotina da atividade física, você, às vezes, fala, aquele dia que você não faz atividade física, você fica mal. Uma coisa muito interessante hoje, que está crescendo também, é a parte de bicicleta, que é uma atividade física também muito boa, né? E isso, como que as academias fecharam, às vezes alguns lugares ficaram restritos, a bicicleta foi uma das coisas que a gente vê aí que vem crescendo e ajuda muito na atividade física, né, Augusto? Eu adoro pedalar, eu sou suspeito para falar, eu pedalo, gosto demais. E os meus esportes nem foram tão afetados, que eu gosto de andar de bicicleta e gosto de jogar tênis. Então, ó, nesse aspecto eu tive sorte, são 2 esportes ao ar livre. Interessante, Augusto. Uma coisa que eu queria lembrar, que a gente está falando de atividade física, uma boa alimentação, isso também é uma coisa muito fundamental. Isso a gente vem escutando bastante tempo. A gente é de uma cardiologia tradicional, mas eu acho que a gente também tem outras fontes, outras coisas que a gente vem aprendendo, que tem ajudado muito. E a gente sabe que quanto melhor você faz uma alimentação saudável, o prognóstico é melhor, o teu corpo agradece. Então isso, assim, é interessante que a gente cardiologista oriente uma boa alimentação, uma atividade física, mas assim, aqui eu dou a oportunidade para, falando em atividade física, do professor de educação física e do nutricionista, né, ou nutrólogo de referência. Por quê? Às vezes você vai falar para o paciente no consultório assim, você tem que tirar o pão. A pessoa fala, doutor do céu, eu como pão a vida inteira.
A gente sabe que a farinha de trigo em excesso tem prejudicado. Então, esses profissionais da saúde têm orientado muito isso lá na frente, muda a nossa qualidade de vida. E tem várias outras oportunidades, outros tipos de alimento que podem associar isso, né? Não sei qual que é a sua opinião em relação, se você tem um acompanhamento com... Eu vi no teu Instagram com a equipe da nutrição também, muito importante. De tratamento por uma equipe multidisciplinar. Eu acho que uma pessoa realmente não resolve. Eu acho que o cardiologista é fundamental, assim como a nutricionista é fundamental, o educador físico é fundamental. Então, se você está... A gente sabe que a obesidade, ela aumenta muito, diabetes, colesterol, gordura no fígado, apneia do sono, enfim, tem consequências da obesidade. E isso muitas vezes, se você está tratando só a hipertensão, tratando só o colesterol, você não está conseguindo melhorar o hábito de vida do indivíduo, um tratamento não vai ser um tratamento eficaz, deixando algo realmente a desejar. Então, é fundamental, fundamental. Eu até brinco com meus pacientes, Augusto, encheu a mão. Se você é hipertenso, diabético, dislipidêmico, obeso, tabagista, então quanto mais coisas você tem na mão, o teu risco é maior. Isso é um dado muito interessante que você vem falando, porque muito paciente às vezes muitas pessoas focam no remédio, que acha que o remédio é milagroso, que o remédio vai salvar. Mas uma coisa interessante é isso. Se você não associar o remédio com uma alimentação saudável e uma atividade física, isso às vezes o remédio fica difícil. Não adianta. Por quê? Eu falo assim no meu consultório, é muito interessante você melhorar a dieta e atividade física, às vezes você consegue até tirar os remédios. Porque remédio, cara, não é fácil de tomar, entendeu? Às vezes você esquece, às vezes se tiver 3, 4 tomadas no dia, a gente às vezes vai tomar um antibiótico, um anti-inflamatório, às vezes você não faz o uso correto naquele período certo. Então, nesse ponto que nós estamos falando, tanto da atividade física quanto a dieta, é uma coisa muito... cresce muito a parte do tratamento individual de cada um, né? Sem dúvida. Eu acho que a gente tem um campo muito grande ainda para melhorar do ponto de vista de informação sobre a melhora da qualidade de vida da atividade física. A minha opinião é que a atividade física deveria ser um problema de saúde pública mesmo, né? A atividade física ela deveria ser muito mais estimulada do que ela é. Como? Eu não sei. Eu acho que é uma política pública que precisa melhorar, porque isso impacta diretamente nas principais doenças que causam morte no mundo, que é a doença cardiovascular. Com certeza. E uma coisa também associada, Augusto, que nós estamos falando aí de cuidados com o coração e o Covid, principalmente os pacientes de risco, uma coisa que vale lembrar muito bem aqui, para quem está escutando, para passar também para a família, é a vacina da gripe, né, Augusto? Por quê? É interessante você tomar a vacina da gripe, que é um diagnóstico diferencial do Covid, né? Porque você tomando a vacina da gripe, você evita de ter uma gripe que é semelhante ao Covid. Então isso diminui o risco de você às vezes, nós falamos aqui, que não deve procurar o pronto-socorro, mas quando você faz essas medidas de prevenção, a probabilidade de você ter que procurar é bem menor. Né? Quantos nós médicos não recebemos mensagem, ou amigo falou, estou com febre, o que eu faço? Estou com dor no corpo, o que eu faço? Estou com tosse, o que eu faço? Não é? É verdade. Não, sem Porque dúvida. assim... Se você toma a vacina da gripe, você está protegido por alguns vírus principais, e são os mais graves, inclusive o H1N1. Então, pelo menos, você já diminui bastante a chance de você ser acometido pelo H1N1. A vacina não tem 100% de eficácia, mas pelo menos já diminui bastante o risco. É importante mesmo. Com certeza. Porque, às vezes, assim, a gente tem uma orientação, se começa a ter febre, Augusto, espera 1, 2 dias. Mas uma coisa muito interessante que nós estamos vendo hoje no Covid, a evolução está sendo muito rápida. Então aqui eu queria dar uma dica também para aquele paciente, cara, que tem o quadro de falta de ar, que a gente fala assim, dispneia. É interessante esse tipo de paciente, que eu acho que é um dos fatores de risco, na minha opinião, que é um sinal de alerta, né, Augusto? Que já às vezes pode ter um comprometimento pulmonar sem saber, é procurar o serviço de emergência mais próximo. Por quê? A gente sabe que o Covid é uma doença que a evolução dela é muito rápida.
né? Então, aquele que tem os sintomas, principalmente com falta de ar, eu acho que não pode brincar muito e, infelizmente, tem que procurar um serviço, porque tem algumas medidas que a gente faz no serviço, além do exame, sim, mas o oxímetro de pulso, que é aquele que vê a saturação, isso é um diferencial para a gente ver como que está a evolução, principalmente da parte pulmonar, né? Sim, é verdade. É um dado fundamental a oximetria de pulso, aquele aparelhinho, né, que a gente põe na ponta do dedo, que lá traz uma informação valiosa para o paciente que está sendo avaliado no pronto-socorro. A partir daquele dado, a gente vai conduzir o paciente de uma forma ou de outra. Então, realmente é um dado valioso. Uma pergunta aqui da Rosângela, se a vacina de pneumonia é relevante. Com certeza. Que a gente, só para reforçar que a gente falou daqui das vacinas da gripe, né? Isso também faz o diagnóstico diferencial para poder evitar e confundir com o Covid, né, Augusto? Sem dúvida. Sempre é importante a vacina da pneumonia, e especialmente nos pacientes que são portadores de alguma doença crônica, né? É fundamental a vacina da pneumonia, a gente sabe que isso diminui mortalidade, né? Eu acho que, Augusto, dê um cortinho. Pneumonia. Dá um delay. Né? Você tem pneumonia, Corta. Oi? Oi, cortou. Agora voltou. Estava falando só da vacina da pneumonia, que é fundamental na época da pandemia. Isso. Tá. Voltou? Tá bom? Voltou. Aí, agora Mais melhorou. ou menos. Isso, melhorou. E saiu? Parou de novo. Aí. Tá indo e voltando. Estava complementando sua resposta da vacina da pneumonia. Ah, tá. Tem uma pergunta aqui do Percival sobre o tratamento atual do Covid e se a vacina é salvação. Como que essa doença ela é nova, foram tentados vários tratamentos. Até essa semana estava discutindo com o Augusto. A hidroxicloroquina, a azitromicina e a ivermectina atualmente são as medicações da moda em relação e que estão fazendo o tratamento, mas que nem assim a gente vem estudando, vem acompanhando esse tipo de paciente, não é medidas concretas de grandes estudos que vem mostrando o benefício desse tipo de tratamento, né, Augusto? Até agora a gente está lidando com não existe um tratamento. A única coisa que é cientificamente comprovada é que a partir lá do 5º, 7º dia, nos pacientes graves, a dexametasona mostrou uma diminuição de mortalidade, mas com relação a cloroquina e ivermectina, Cortou. Isso aí, o que o Conselho Federal de Medicina determinou, o que o Conselho Federal de Medicina determinou com relação à conexão entre o médico e o paciente. Ciente que é uma medicação que vai ser prescrita off-label, o que é isso? Não tem uma evidência científica, se ele concordar em tomar, não tem problema nenhum, ele vai tomar. Isso. Acho que é uma boa. Eu acho que na minha visão, aí depois se a vacina é a salvação, eu acho que é a salvação, né? Porque a gente, quando começou essa pandemia, a gente pensou que ia durar uns 30 dias. E de repente nós estamos vivendo esse período aí que eu acho que eu não vejo a luz no fim do túnel ainda, tá? Por medidas que vêm acontecendo. Mas eu acho que quando essa vacina, se Deus quiser, acho que vai ser logo chegue isso daí, eu acho que é uma salvação para a gente sair desse período que está sendo um aprendizado, né, Augusto? Tá sendo demais, Lu. O que a gente tem visto também, acho que a gente não falou sobre isso. Não sei se você percebeu no seu consultório, eu tenho percebido bastante que as pessoas estão desenvolvendo mais síndrome do pânico, transtorno de ansiedade. Isso tem sido cada vez mais frequente e, às vezes, com necessidade de entrar com medicação para tentar auxiliar, porque não está um período fácil, realmente está difícil de enfrentar. Isso, Augusto, esse é um assunto bastante interessante, que além do consultório eu faço a parte de infarto, né? Então, o que eu tenho visto, cara? Bastante pacientes infartados são secundários a esse tipo de estresse. Até tem um paciente que faz mais ou menos 1 mês e meio, cara, que eu fiz um infarto. Ele estava na mesa, assim, infartado, e na maioria das vezes esses infartados, eles
são tão graves que é difícil às vezes você conversar com ele. Mas o que ele me falou na mesa mediante um infarto do miocárdio? Doutor, eu tenho uma empresa, está parada e estou demitindo paciente. E hoje demiti 12 pessoas. Então, a gente sabe que esse quadro associado de estresse e as comorbidades que a gente vem falando, que é hipertensão, diabetes, tabagista, faz com que esse quadro se desenvolva de uma maneira mais rápida, entendeu? Verdade, sem dúvida. O estresse já é, sabidamente, um fator de risco para doença cardiovascular, né? E nesse período, né, não tem como que a gente se estressa realmente. De alguma forma, a gente tem que tentar diminuir esse estresse, né? A gente tem que achar uma válvula de escape, seja na atividade física, seja... Enfim, tem que achar alguma coisa que ajude. Com certeza. Por isso que a gente relembra, reforça, né, essas orientações, que é uma boa alimentação, atividade física. Eu sei que todo mundo está passando por dificuldades. Às vezes a empresa está fechada, o trabalho está difícil de encontrar. Mas assim, hoje, com essa tecnologia, uma coisa assim, a gente, Augusto, como que a gente pensou que hoje ia estar fazendo toda essa evolução, principalmente nessas ferramentas que nós temos hoje na internet, de poder discutir, falar, porque a gente via muito em congresso. Às vezes a gente reunia em congresso, não tinha um contato tão próximo, igual a gente tem hoje com essas ferramentas. Acho que isso é muito importante, independente da área médica ou não. Hoje, às vezes, você consegue mandar uma mensagem para uma pessoa sem você conhecer a pessoa. Isso é muito importante, porque às vezes você troca informações ou tem a oportunidade de conhecer essa pessoa, independente da área. Isso ajuda muito. Acho que a gente tem que começar a pensar, que a gente fala, pensar fora da caixinha, para a gente poder ter essas cartas na manga que ajude a gente não ficar também só em casa, só esperando ver o dia dessa vacina, que a gente, na verdade, que eu falei, a gente não consegue ver ainda a luz próximo da gente para poder dar uma explicação melhor como que vai evoluir a nossa vida, né? Eu acho assim, a minha opinião pessoal, né? Eu acho que a vacina, Deus ajude que venha, mas a gente também não pode depositar todas as nossas expectativas nela, porque assim, tem um monte de doença viral que não tem vacina, né? Então, a gente vai ter que se adaptar aí de uma forma e... Eu odeio esse negócio de falar novo normal, eu acho isso horrível, mas enfim, pode ser que a gente tenha que se adaptar mesmo de alguma forma. E com relação à tecnologia que você falou, o que tem sido positivo para mim, vamos falar os lados positivos. Eu nunca assisti tanta aula boa sobre cardiologia como eu tenho assistido agora na pandemia. Todo dia tem live sobre infarto, sobre colesterol, sobre arritmia. É muito legal. Então, para mim tem sido um momento de aprendizado. Tenho aproveitado bastante esse momento. Augusto, nossa, é bom escutar isso daí, porque aqui na minha casa também, na minha vida, acho que tem acontecido dessa mesma maneira. E uma outra coisa que eu tenho aprendido muito, eu queria até agradecer minha esposa que está aqui do meu lado, que vem me incentivando muito. Isso daqui, assim, eu sou uma pessoa que eu não conversava em público, eu tinha muito, assim, você fica com muito receio, mas a gente tem que sair fora da casinha e pensar fora da casinha. Além da medicina, a gente tem que estudar outras coisas associadas, né? Porque isso faz com que a tua mente trabalhe de uma maneira mais ampla e você cresça isso na tua vida, tanto profissional quanto familiar. Porque quanto todo, aqui é interessante, aqui eu queria que todos respondessem se está na mesma situação que a gente. Quantas pessoas aqui, eu queria que escrevesse sim, que está curtindo mais sua família, curtindo mais o seu filho, quem tem filho, entendeu? Porque às vezes não consegue ver o pai e a mãe pelo isolamento, mas você trouxe esse amor familiar mais próximo de você. Então isso fortaleceu a tua casa e fortaleceu o teu trabalho. Às vezes aquele fator psicológico traz isso para dentro de você e faça com que isso dê crescimento na sua vida. Isso é muito importante, que é uma mensagem que eu queria deixar para todos aqui, porque às vezes a gente fica desanimado, será que vai, não vai? Fazer isso daí, entendeu? Traga essa força no coração, a tua família, abraça teu filho, porque a vida nossa é muito rápido, o tempo passa muito rápido. Então, aproveite esse momento que eu falo. O Covid tem toda esse medo, essa dificuldade, mas ele traz esse lado positivo, entendeu? Esse lado que... Eu acho que é isso mesmo. A gente tem feito isso, aconteceu em casa também, sempre junto da esposa, dos filhos, e a gente foi obrigado a desacelerar um pouquinho, e essa
desaceleração foi boa. Por um lado, trabalhou um pouquinho menos, fiquei mais em casa, curti mais a família. Então, foi um lado bem positivo aí, se a gente pode dizer assim, do Covid, foi um lado positivo. Entendi. Não, acho que é show de bola. Eu acho que, só para relembrar, né, Augusto, o paciente cardiovascular, a gente tem que dar um alerta, porque a hipertensão, a insuficiência cardíaca, esses pacientes que estão tratando esse quadro, principalmente do coração, eles já têm um quadro inflamatório dentro do seu corpo. Então, para a gente só associar aqui a nossa orientação da parte da pandemia e o Covid, é manter o uso correto das medicações, né? Isso é muito importante. E a gente sabe o que acontece, porque esses pacientes são de risco, só para relembrar, porque eles são inflamados e quando você faz uma infecção viral, acelera esse processo de complicações, né? Então, isso, o paciente de risco, sempre tomar a medicação direito, uma boa alimentação e fazer atividade física, se possível, naquela medida que ele tenha conseguido. Ô, Lu, o Percival fez mais uma pergunta bacana aí. Você perguntou se depois o indivíduo já pegou uma vez o Covid, se ele já está imune. A gente torce para que sim, mas ainda não existe essa resposta, né? Infelizmente, a gente ainda não sabe com certeza absoluta se essa imunidade que a pessoa pegou em determinado momento, se ela vai ser contínua ou não. Vamos torcer para que sim. Com certeza, Augusto. Acho que isso aí é uma coisa que a gente... às vezes você fala, ai, será que não? Não. Ou sim ou não, né? E uma coisa que eu tive Covid, não sei se eu te contei, cara. Verdade? Tive, mas graças a Deus é assintomático, né, Augusto? Tive que ficar isolado. Então, assim, é só para passar para todos que estão escutando que a gente tá propício a ter isso daí. Então, a gente faz todas as medidas, apesar de a gente estar no batalhão da frente da parte hospitalar, a gente tem maior facilidade. Mas uma coisa que eu tenho preconizado muito só reforçando de novo, uma boa alimentação, atividade física. E às vezes eu faço uma suplementação alimentar que isso, eu não vou falar que foi a minha boa evolução do Covid, mas na minha vida está sendo muito bom. Antes a gente tinha aqui sintomas gripais contínuos, eu tinha herpes zoster, herpes labial, naqueles momentos de maior número de trabalho, entendeu? Então, assim, só para reforçar que quanto mais você deixa o seu sistema de defesa lá em cima, que a gente fala elevado, a probabilidade de você ter alguma intercorrência, igual eu tive o Covid, graças a Deus estou bem, até devagarzinho eu fui fazendo uma atividade física, eu queria saber se a minha parte cardiopulmonar aí estava comprometida ou não, entendeu? Então, foi uma experiência assustadora ao mesmo tempo de aprendizado. Que bom, graças a Deus que foi tudo bem, não sabia não. Entendeu? Augusto, nós estamos aqui faltando quase alguns minutos aí, e se você quiser fazer uma orientação, algumas considerações, alguma coisa que você acha de relevância, o pessoal está escutando aí, alguma pergunta que se alguém quiser fazer também em relação à parte cardiovascular, que a gente possa ajudar, eu acho que a gente está aqui para poder contribuir. Consultório, né? Eu acho o tripé da saúde cardiovascular, regular, manutenção do peso ideal e uma alimentação saudável, né? Então, se você tiver isso, você sai muito na frente com relação à saúde. Parece fácil, né, ter esse tripé, mas a gente sabe que não é. No Brasil, a gente tem 50% da população tem sobrepeso. Cortou um pouquinho, Augusto. Deu um delay. Tá? Se quiser voltar... Isso. Uma atividade física regular e procurar manter o peso ideal. Acho que hoje a gente acaba que é muito calórico e pouco nutritivo, custa barato, a gente acaba indo muito em festa e tudo isso acaba elevando o nosso peso, né? E o sobrepeso, obesidade, sem dúvida, é um fator de risco gigantesco para a doença cardiovascular. Então, independente de época de pandemia ou não, a mensagem
é realmente para a gente parar de ter que tratar a doença. Vamos promover a nossa saúde. Eu acho que esse é o segredo. Tem que virar a chave. Chega de somente tratar a doença. Cada um cuide da promoção da sua saúde. Procure as ferramentas para isso. Ótimo. Obrigado, foi muito bom. Vamos ter mais algumas perguntas aqui. Nós temos mais aí, acho que 3, 4 minutos, Augusto. Certo. Sobre aqui, o JR Petrolini perguntou da ivermectina. É assim, é uma coisa também igual o Augusto falou, que nós conversamos aqui. São medidas que a gente vem escutando, que vem fazendo. Até li um trabalho que foi feito sobre a ivermectina. Como que descobriu sobre a ivermectina, se foi boa ou não? Num estudo dentro do hospital, que tinha um pessoal com Covid, eles viram que alguns pacientes contaminaram menos do que os demais pacientes que estavam internados nesse hospital. Aí foram revisar o prontuário deles, eles estavam tomando a ivermectina. Entendeu? Na minha opinião, eu tenho tomado a ivermectina a cada 15 dias. Mas assim, que nem a gente conversou aqui, é uma coisa que a gente não sabe se é benéfica ou não. Tá? Então é uma orientação da minha opinião. Não sei se o Augusto tem alguma coisa a complementar aí. Eu acho que o que tem que ficar muito claro para a população é que ivermectina, cloroquina são medicações off-label, né? São medicações que não têm evidência. Isso não quer dizer que elas não possam ser prescritas, né? A gente, na prática clínica, a gente prescreve medicação off-label, não é uma coisa incomum, mas é importante que o indivíduo saiba que está tomando uma medicação que pode ser que tenha um benefício, mas até um determinado momento não tem nada comprovado. Mas Isso. Eu também tomo, pelo não. Entendi. E aqui uma pergunta da Thaís, minha esposa: se a imunidade baixa pode ter maiores complicações no Covid. Uma coisa da imunidade, que assim, eu estou até estudando um pouquinho disso aí, Augusto, dessa suplementação, a imunidade baixa facilita você ter não só o Covid, tá? Mas qualquer sintoma gripal. Então, na minha maneira de ver e na minha orientação, eu acho que é interessante a gente sempre manter a imunidade alta, né? E sempre reforçando que além desse controle da imunidade, uma ótima alimentação, dormir bem, atividade física, eu acho que é interessante que eu falei aqui no começo sobre você procurar um professor, educador físico, é você fazer atividade conforme a sua idade, conforme as suas patologias e conforme o seu biotipo. Isso é muito interessante. Não adianta você querer sair correndo aí para fazer atividade física, porque no outro dia você vai estar desanimado para fazer atividade física, ou até o risco de você fazer alguma lesão. Então, tem toda a graduação de você fazer aquela atividade física conforme o seu biotipo, as suas patologias, né, Augusto? E uma coisa assim, só para finalizar, o paciente que tem doença no coração ou que tem Covid, pode fazer atividade física? Eu acho que principalmente aquele paciente cardiovascular tem que fazer atividade física. Eu acho que só procurar um educador físico ou um orientador que possa passar para você a maneira de fazer essa atividade física, porque o coração, por mais que ele esteja lesão residual de principalmente um infarto agudo do miocárdio, uma insuficiência cardíaca, com atividade física, uma boa alimentação, ele tende a recuperar e ter um benefício nisso daí, né? E uma coisa que também da parte inflamatória, quando você está com Covid, não forçar muito a atividade física. Por quê? Porque o nosso organismo já está com quadro inflamatório. Quando você faz atividade física, Augusto, isso daí piora, às vezes, um pouco a sua recuperação. Eu acho que assim, nós estamos aqui em 1 minuto para finalizar. Eu queria agradecer a todo mundo, queria agradecer ao Augusto. Eu acho que as informações aqui que a gente tentou passar para vocês é uma coisa que nós estamos vivendo hoje no nosso dia a dia, no consultório. E queria agradecer a presença de todos aqui, os amigos, os seguintes amigos da família, do Augusto. Obrigado por todo mundo. Sim, obrigado, Lu, pelo convite. Adorei, vamos fazer mais vezes. Eu espero passar alguma informação bacana aí. Foi um prazer, foi muito legal. Que isso. Obrigado pelo convite. Desculpa se eu esqueci de alguém, tá? Estamos aqui 15 segundos finais. Essa pessoa, esse Augusto, que é uma pessoa que a gente vem discutindo e crescendo, graças a Deus. Obrigado pela oportunidade de poder fazer a live.